Convidei 3 pessoas que infelizmente não puderam vir. O primeiro foi o Quinho, o segundo foi o Arthur e o terceiro foi o MC Pose do Rodo. Infelizmente ele não vai poder estar presente. Ele disse que rolou algo imprevisto. Só que eu tentei até entrar em contato com ele, mas ele não atendeu a ligação. O que será que rolou? O Guto tem esse elemento que é o tal do molho, né? O tal do mojo, uma mágica. Agora então, para compartilhar um pouco desse molho aí com vocês, o coordenador nacional do MBL, deputado estadual e vice-líder do governo Tarcísio na Lespe, Guto Zacarias. Boa noite, militância do MBL. Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vou fugir dos protocolos, que eu acho essa parte protocolar muito cansativo para vocês, que já viram todo mundo dar boa noite para todo mundo várias vezes. Então, na pessoa da minha mãe, eu vou dar boa noite a todo mundo presente aqui nessa noite de hoje. Beleza? Então, de novo, boa noite aí, gente. Seguinte, vocês viram que eu convidei algumas pessoas e elas não puderam participar. Eu convidei 3 pessoas que infelizmente não puderam vir. O primeiro foi o Quinho, o segundo foi o Arthur e o terceiro foi o MC Pose do Rodo. Infelizmente ele não vai poder estar presente. Ele disse que rolou algo imprevisto. Só que eu tentei até entrar em contato com ele, mas ele não atendeu a ligação. O que será que rolou? Se vocês descobrirem, vocês me avisem. Galera, rodou? Vocês que estão dizendo aí, vamos ver. Pessoal, é um evento de prestação de contas. Vou até tomar cuidado para não me emocionar. Prometo que eu vou tentar segurar as lágrimas. Eu quero dizer, né, deixar claro que esse evento de prestação de contas não é um evento apenas meu. Evidentemente, eu sou o líder na frente do mandato, eu sou a pessoa do mandato, eu sou o deputado do mandato. Mas quando a gente está tratando de prestação de contas, não é prestação de contas do Guto Zacarias, é prestação de contas do gabinete 356, que com certeza é o melhor gabinete que essa Assembleia já teve. E todos os recordes que a gente bateu, com certeza foi graças a ele que faz um trabalho tão bom. Digo até, Renan Santos, que pode ser o melhor gabinete que o MBL já teve, tá? É um gabinete maravilhoso, faz um grande trabalho. Eu vou deixar claro a todos vocês... Não, Amanda, quando chegar nos seus 2 anos, capaz de ela ter ganhado, que ela começou de uma maneira triunfal, claro, com certeza. E eu diria até que os recordes que eu vou mostrar para vocês que a gente conseguiu bater, deixa claro que lá não tem nenhum mamador, que lá não são gente que está lá pelo dinheiro público, que está lá apenas pelo salário, mas está para fazer um grande trabalho que vai ficar evidente para vocês. Pode ser que fique longo o discurso, mas tente sempre notar. Sempre que você pensar que esse discurso está sendo longo, lembre que isso é bom, que se fosse um discurso de prestação de contas, seria muito esquisito. Vamos lá? Pode ir para o primeiro aí. Aqui, uma coisa que é importante citar para vocês, né? Quando eu falei ali para a TV Assembleia, e aí ela falou, pô, um evento de prestação de contas, não lembro de ter visto. Eu posso fazer alguma pesquisa, pode achar algum outro evento de prestação de contas. Eu arrisco dizer que esse é o único evento de prestação de contas da história da Assembleia. Se não for, é um dos poucos, o que é muito esquisito, né? Se o político é o representante da população, por que ele não vai prestar contas da população, né? Dizer se o que ele prometeu ele já cumpriu, dizer o porquê que ele não conseguiu cumprir, ou se é apenas vagabundagem dele mesmo, né? Deveria ser algo normal, deveria ter fila para conseguir reservar espaço para fazer prestação de contas. Mas, se outros não fazem, evidentemente, a gente vai continuar fazendo. Uma coisa importante destacar das coisas que eu prometi cumprir, as minhas 2 principais promessas de campanha já estão em atividade. Uma delas era o Plano Lewis Hamilton. E por que tem esse nome, para quem começou a me acompanhar depois da eleição? O Hamilton, certa vez, ele se perguntou de por que tinha poucos pilotos negros na Fórmula 1. E aí ele foi pesquisando, evidentemente bateu em várias teorias esquerdistas que vocês devem imaginar, né, de racismo da McLaren, tipo, claro, beleza. E aí ele viu que não é que não tinha pilotos negros na Fórmula 1, não tinha também engenheiros negros, não tinha matemáticos negros nas equipes de Fórmula 1. E aí, o que ele fez? Ele pegou um pedaço do seu vasto recurso e destinou para instituições que capacitassem mais engenheiros negros, mais matemáticos negros, mais físicos negros para poderem atuarem nas escuderias. E aí, a partir disso, a gente poderia ter mais pilotos negros, né? Daí, por isso eu trouxe esse projeto. Evidentemente, a gente sabe que não tem muitos negros em várias áreas do mercado brasileiro, né? E não é porque... não é apenas por conta do famoso racismo, né? Não é por conta do racismo, na realidade.
é porque muitos negros não têm a capacidade técnica ali necessária para estar nessas funções. E aí eu criei o plano Lewis Hamilton para destinar um pedaço das minhas emendas parlamentares para instituições que fossem melhorar a produtividade, não só das pessoas negras, mas das pessoas pobres em geral, né? Então, se não tem muitos negros em uma determinada empresa, a solução, evidentemente, não é você colocar cota para pessoas negras ou cota para pessoas pobres. É você capacitar essas pessoas negras e essas pessoas pobres. E era uma promessa minha de campanha que ficou, evidentemente, já no passado. Agora a gente já entrou em prática, já destinamos mais de 4 milhões de reais para instituições que fazem coisas parecidas como essa, alguma dessas instituições que estão aí, aliás, os líderes. Eu queria também agradecer pela participação. Outro projeto importante também, outra promessa importante, né, das minhas duas principais, evidentemente, é o programa Jovem Capitalista. E sobre ele eu gostaria de mostrar um vídeo aí. Fala pessoal, eu estou aqui com o Guto Zacarias, que foi o idealizador do PL, do Jovem Capitalista. Não sei se você lembra disso, lá na prefeitura a gente já tinha apresentado uma ideia assim para o executivo. E agora, na esfera estadual, nós estamos apresentando esse projeto partindo do Legislativo. A ideia é que esse projeto, se for aprovado, é que o aluno saia da sala de aula sabendo noções básicas de economia, noções básicas de empreendedorismo e que ele saiba, por exemplo, se portar em uma entrevista. É uma coisa que eu brinco, a gente vai tirar o aluno da Uni e colocar ele na Bolsa de Valores, ensinar o jovem, o estudante, a ganhar dinheiro. Que é a vocação de São Paulo, né? São Paulo sabe fazer o quê? Ganhar dinheiro. Então vamos aprender a ganhar dinheiro, que é o que interessa. Um abraço aí, parabéns a você e siga o Guto para mais dicas como essa. É isso aí. O Derrite quer falar uma coisa? Eu juro que era eu no vídeo, gente. Eu sei que não dá para reconhecer. O programa Jovem Aprendiz que deu certo, né? Parabenizar o deputado Guto pela iniciativa, pela prestação de contas, pelo excelente trabalho desempenhado na Assembleia Legislativa. Reiterar aqui a minha admiração pelo seu trabalho e agradecer o apoio à Secretaria de Segurança Pública. Uma boa noite a todos vocês, prazer em rever alguns amigos aqui e sucesso a todos. Deus abençoe. Obrigado. Infelizmente, naquela legislatura que a gente protocolou o programa Jovem Capitalista, ele não conseguiu sequer ser apreciado, porque o Arthur covardemente teve seu mandato abreviado, não pelo que falou, e sim por tudo que fez durante o mandato. Mas a boa notícia, voltando aqui, é que hoje já não é mais uma promessa do gabinete do Arthur, não é mais uma promessa minha, não é mais uma promessa minha de campanha, não é mais um projeto protocolado, não é mais um projeto tramitando na comissão, na CCJ, na Comissão de Educação, não é nem sequer um projeto aprovado. Hoje o programa Jovem Capitalista é lei em todo o estado de São Paulo e mais de 1 milhão de pessoas já têm acesso à educação financeira nas nossas salas de aulas, ou seja, algo que me dá muito orgulho e o Arthur falou ali também. Um mandato de coerência, né? Eu quis citar esses 2 votos contrários que eu fiz vários votos contrários ao longo do meu mandato, mas eu quis citar esses 2. Vice-líder do Tarcísio votou contra projeto do governo Tarcísio, que turbinou intervalos de procuradores, ou seja, havia um aumento de privilégios oriundo, não necessariamente do governo Tarcísio, que a Folha colocou ali, e eu fiz questão de comunicar ao governador, comunicar ao secretário da Casa Civil e dizer, eu vou votar contra, porque foi isso que a militância do MBL pediu que eu fizesse, e foi isso que eu fiz. E ali no outro, deputado de São Paulo aprova um aumento de até 98%, ou seja, né, em salários do Tribunal de Contas do Estado, que já ganham, como vocês sabem, salários altíssimos. Apenas 2 deputados votaram contra. O ótimo deputado Léo Siqueira, do Partido Novo, e eu também. Mostrando, deixando claro que, independente de ter vários deputados, independente de, mas ele tem a pressão dos outros parlamentares. Não quero saber, eu vou fazer o que é certo mesmo, isso sendo certo, também difícil. E também, claro, sempre que tiver algo ruim, eu vou me posicionar independente da onde vem. Votos contra a esquerda, imagino que vocês devem imaginar que é quase todo dia. Deputado que mais destinou recursos à sua proteção. Como vocês sabem, eu nunca fui um deputado da área da segurança pública. Eu sempre gostei de combate à corrupção, combate a privilégio, educação, sobretudo, mas ao longo do mandato, sobretudo depois que eu cumpri as principais promessas que eu fiz na eleição de 2022, a gente acabou se enveredando para a área de segurança pública. Principalmente pelo fato do Renato estar no nosso gabinete desde o começo e ser uma das pautas dele a área de segurança pública. Ele entregou boa parte dos nossos projetos, boa parte dos lugares que ele queria agraciar com emendas parlamentares e assim nós fizemos. Evidentemente, agradeço o trabalho do Renato. Se não fosse ele, a gente não teria destinado tantos recursos para a segurança pública. 18 milhões de reais para a segurança pública. Tem que pedir para colocar esses 18 milhões de uma certa conta aí também, Renato, que eu vi circulando aí. Vamos ver se coloca, né? Vamos ver. Vamos lá, 18 milhões da área de segurança pública e eu fui surpreendido
pelo chefe de gabinete, o Cordeiro, chefe de gabinete do DERIT, que toca também as emendas parlamentares, como serão destinadas. Quando ele falou no nosso gabinete, que eu já tinha notado que estava sendo destinado muitos recursos para a segurança pública, mas eu não sabia quantos outros deputados estavam destinando. E o Cordeiro falou, ó, eu vim aqui pessoalmente agradecer que você se tornou o deputado que mais destinou recursos para a segurança pública. Ele falou, e olha que você nem é deputado policial. Então, algo muito importante para coisas importantíssimas, né? Por exemplo, a gente vai criar um batalhão da Polícia Militar no meio da Cracolândia. 6 milhões de reais. Não é que vai ficar perto da Cracolândia, vai ficar no meio da Cracolândia. Eu acho que, né, com um efetivo bem perto mesmo, com certeza a gente vai melhorar ainda mais, não só Cracolândia, mas toda a macro-região do centro de São Paulo. E também vamos fazer algo parecido ali na área do Jabaquara, atualizar, reformar o batalhão em 4 milhões de reais. Ainda sobram 8 milhões de reais, que podem ficar bastante tranquilos, gente. Foi para fuzil, foi para Glock, foi para arma, foi para colete, foi para coturno, foi para viatura. Com certeza agora teremos mais equipamentos ainda melhores. Ainda tem, evidentemente, nossos queridos corpos de bombeiro e também as guardas civis metropolitanas, que agora deve ser chamado de Polícia Municipal, torço eu, ao longo do estado de São Paulo inteiro. Combate implacável ao crime, além de destinar emendas parlamentares para a polícia, tem muito projeto de lei. Eu não vou citar todos os meus projetos de leis para a área de segurança pública, eu vou citar apenas um. O combate à escola do crime. Vocês já devem ter escutado que as cadeias brasileiras são escolas do crime, né? A gente vai ficar escutando isso até quando? É escola do crime porque muitas vezes o cara ele não é faccionado, não faz parte do primeiro comando da capital, o PCC, e aí ele fica na mesma cela com o cara do PCC e quando você vê, voilá, nós temos 2 membros do PCC na mesma cela. Então a gente vai separar, né? O cara vai ser preso, com certeza, mas quem não é faccionado vai ficar numa cela diferente do membro faccionado, do membro do PCC, para a gente parar de dar esse curso técnico grátis que o PCC tem nas escolas estaduais, nos presídios aqui. Já pensou se fosse na escola? É fogo, hein? Sou secretário de Educação e de boa. Calma aí. Nos presídios paulistas, Além disso, né, nós temos um problema gigantesco no estado de São Paulo, que é a Cracolândia. Né? E uma coisa que ficou ainda mais evidente para mim, depois que eu me tornei deputado, é que há um problema gigantesco da Cracolândia do centro da cidade de São Paulo, mas há muitas cidades que enfrentam problemas com a Cracolândia. Tem Cracolândia em São José dos Campos, tem Cracolândia nas cidades do litoral, tem Cracolândia em São José do Rio Preto, tem muitas Cracolândias, e eu percebi isso depois de participar da CPI da Cracolândia, onde a gente foi visitar várias dessas cidades, e eu protocolei um pacote anti-crack, com 3 projetos de lei e uma PEC que estão tramitando aqui na Assembleia. Dentre isso, né, tem algo que a Amanda aprovou recentemente na CCJ da Câmara Municipal, que é a questão da internação compulsória. Isso resolveria alguns dos nosos problemas. Esse aqui adicionaram agora aí no slide, mas vamos lá. Esse aqui é de educação, o nosso secretário executivo de educação, o Neiva, ele citou o projeto Prontos para o Mundo. Eu fui relator desse projeto, um projeto importantíssimo que pega os melhores estudantes das escolas públicas e dá um bônus para ele, poder estudar, continuar estudando em escolas de língua inglesa, e mais de 70 mil alunos do estado de São Paulo vão poder se capacitar. Um ótimo projeto oriundo do governo Tarcísio, que faz um bom trabalho na educação, que eu tive o trabalho de relatar, infelizmente também já foi aprovado. Óbvio que eu não vou passar um por um desses daí, mas alguns dos processos, né, principalmente processos que eu fiz contra o governo federal. Óbvio que eu tenho o trabalho de ser deputado estadual, representar vocês, representar a população do estado de São Paulo, os municípios, as prefeituras, a questão de fazer o orçamento do estado de São Paulo, a questão de fiscalizar o governo estadual, de propor leis, mas eu ainda sou um cidadão que pode, evidentemente, brigar com o governo Lula, brigar com alguns ministros do governo Lula, e eu tenho a honra de já ter processado quase todos os ministros do governo Lula, alguns inclusive até ministro do União Brasil, Juscelino Filho, que recentemente caiu do ministério dele por corrupção. Sim, o ministro Lula conseguiu a proeza de cair por corrupção, era do União Brasil, e eu processei ele 2 vezes, mesmo estando no partido dele, mostrando a nossa coerência e independência. Tem vários processos aqui. A pedido de prisão do João Pedro Stedley, que é um dos líderes do MST, pedir para a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, investigar uma conduta de improbidade administrativa no Ministério da Defesa, solicitações ao Ministério Público sobre o uso de aviões da FAB dos então ministros Silvio Almeida, o André Fufuca, que tem esse sobrenome engraçadíssimo, e a Aniele Franco. Tem, enfim, várias solicitações, processos, pedidos de prisão, entradas no Ministério Público, ação penal, para a gente tentar, no mínimo, constranger esse povo, e se tudo der certo mesmo com o judiciário que a gente tem, que esses processos andem, que essas pessoas sejam punidas. Um caso curioso, esse último aqui,
é o da ministra da Cultura, Margareth Menezes, né? Para vocês verem como é que funciona o Brasil. Basicamente, a ministra Margareth Menezes é ministra da Cultura, né? Beleza. Ela é cantora. A ministra Margareth Menezes também é a cantora Margareth Menezes. De repente, eu ouvi que tinha alguns eventos da cantora Margareth Menezes financiados pelo Ministério da Cultura, da ministra Margareth Menezes. Falei, pô, aí fica muito fácil. Né? A gente entrou, evidentemente, com uma solicitação de abertura de inquérito civil contra o Ministério da Cultura, que a ministra da Cultura estava financiando shows da cantora Margareth Menezes. Sensacional, né? Mais um processo. Tem vários outros bizarros. Aqui tem alguns dos meus projetos aprovados, né? O Jovem Capitalista, autorização do programa Cuidar de Quem Educa, a proibição de utilização de celular em sala de aula, que eu sou coautor, aquele último ali, o programa habitacional para profissionais da segurança pública, tornozeleira eletrônica em condenados por estupro em São Paulo, para a gente saber onde eles estão. Será que eles estão passando perto de escola? Não pode, né? Tem outros, o endereçamento rural digital, que é um projeto importantíssimo para dar título de propriedade para quem mora no campo, e tem vários outros, né? Por que eu digo que esse slide está desatualizado? Porque a gente preparou essa apresentação há alguns dias. E ontem eu aprovei 2 projetos de lei, então não deu tempo de atualizar. E um deles é o Escola 360, que deixou nossas escolas abertas. Também um projeto lá da candidatura do Arthur à prefeitura e depois do mandato do Arthur, que, né, infelizmente foi ceifado, mas nós aprovamos na tarde de ontem. E também um projeto que eu sou coautor, o deputado Gil Diniz, onde a gente cria o cadastro estadual para estupradores, para um cara que foi condenado por estupro não possa disputar a eleição, concorrer em cargos públicos, enfim, para a gente saber, né? A chamada que o Mago fez lá do nosso gabinete na comunicação é Jack não vai ter vez. Ele é demais. E tem outros projetos também. Um importantíssimo vai ser aprovado na semana que vem, mas eu não vou dar esse spoiler para vocês. Ou seja, mostrar que o nosso mandato ele tem muita articulação política. Felizmente tem. Ele faz muito barulho em redes sociais? Como vocês sabem, faz bastante. A gente recusa todos os privilégios que a gente teve direito? Sim. Mas nosso mandato também aprova bastante coisa e não tem nenhum nome de rua, nome de praça, título de nada aí. É só projeto que vai impactar e muito a sociedade paulista, e a parte boa ainda vem muito mais. Esse aí é uma das coisas que eu sempre gostei, né? Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu sempre fui bem liberal bobo, né? Então eu gosto muito de privatização. Se dependesse de mim, eu privatizava praticamente tudo, e o praticamente é que eu posso estar esquecendo algo. Agora, de cabeça, eu privatizaria tudo. Acho que o mercado conseguiria tocar quase todas as áreas da sociedade melhor do que o André Fufuca, por exemplo, né? E a Margareth Menezes, né? Com certeza. Então, por conta disso. E das empresas, das estatais brasileiras gigantescas, tem a Petrobras, a Eletrobras, teve aquela privatização esquisita do Bolsonaro. Em São Paulo, a principal era a Sabesp, que, vamos lembrar, gente, a gente está tratando aqui de saneamento básico, né? Coleta de esgoto, coleta de lixo, ou seja, no bom português, se as pessoas vão fazer cocô no chão ou não, ou tomar água limpa ou água suja. Uma coisa bem basilar, que boa parte dos países, não só dos melhores países do mundo, boa parte dos países até que estão ali na média, já resolveram, não é que resolveram no passado, já resolveram no século XIX, no século XX, com certeza. E o Brasil ainda tem esse problema. E quem tem esse problema também é a 21ª maior economia do mundo, um estado que, se fosse um país, seria um país mais rico do que vários países que todo mundo acha muito rico, tipo Suíça, Noruega, Suécia, enfim, vários outros aqui, Argentina. Então, enfim, nesse lugar as pessoas não tinham saneamento básico. No Brasil inteiro, 100 milhões de brasileiros não tinham acesso ao saneamento básico, 50 milhões de brasileiros, ou seja, quase um quarto do Brasil, estava tomando água suja, porque não tinha tratamento de água. Em São Paulo teve isso, vai parar de ter graças à privatização da Sabesp, que foi a maior privatização de uma empresa de saneamento básico da história da humanidade. Tá ali de São Paulo, não, da história da humanidade. Nunca o mundo fez uma privatização de uma empresa de saneamento básico tão grande. E eu tive a honra, evidentemente, de ser o criador e o presidente da Frente Parlamentar em apoio à privatização da Sabesp. Porque se eu apenas votasse sim pela privatização, vocês iam gostar, o Renan não ia encher meu saco, ia estar tudo certo. Mas não, além de votar certo nos projetos, eu quero articular que os projetos sejam aprovados, discutir com quem está dizendo que o projeto não é bom, mudar a opinião, não só dos outros deputados, mas da população, que muitas vezes é contrária a alguma privatização, e votar favorável. E foi isso o nosso trabalho ali na Fresab também, uma da ideia oriunda do Renato Batista, né? Quanto que deve ter valido a privatização da Sabesp? É um acréscimo de 14 bilhões em alguns anos, se colocar naquele ranking lá dos gastos do Renato que estão divulgando, hein? É mamador o Renato? Fica aí o questionamento, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui Israel, né, que foi uma viagem que eu tive a convite da Embaixada de Israel, que foi uma viagem muito importante para mim, não só
politicamente, mas até espiritualmente. Quem é religioso aí vai conseguir entender. Foi uma viagem importante, mas, evidentemente, o nosso mandato, né, se não se pretende ser um mandato apenas estadual, óbvio que é, mas apenas estadual, porque briga sempre também com o governo federal, a gente também tenta posicionar o Brasil, não só o Estado de São Paulo, mas posicionar o Brasil nas discussões certas do mundo, né, que deveria ser uma obviedade, né, é ver o que acontece na Venezuela e dizer, ó, lá vocês são uma ditadura, é ver o que acontece no Oriente Médio e falar, ó, grupos terroristas são grupos terroristas e não grupos de resistência. O Brasil se posiciona de uma maneira errada e a nossa função como homem público, como gente que se propõe a estar no debate público, é tentar posicionar o Estado de São Paulo e o Brasil nas posições corretas e isso a gente tem feito também. Teve isso aí também, né? Eu lembro que a gente estava numa viagem para alguma cidade do interior. Tem aqui os nossos vereadores, ex-vereadores, com certeza candidatos de 2024. Uma dessas, a gente estava voltando de algum desses lugares, e aí o Panelli teve uma ideia de criar um ranking da Janja. Porque o que acontecia? Vocês vão entender. Todo dia, ou toda semana, né, não chega a ser todo mês, toda semana tem uma matéria da Janja gastando dinheiro público, sei lá, de alguma maneira. Tipo, não é que, descobri... Não. Sai na Folha mesmo. A Folha fala, gente, olha isso aqui. Toda semana. E aí as coisas iam se amontoando. A sensação que eu tinha é que as pessoas estavam ficando anestesiadas de ver. Enquanto o Brasil está se empobrecendo, está tudo ficando mais caro, enfim, vivendo nesse país que vocês sabem que está acontecendo, a primeira-dama da República, que tem como principal função dar o exemplo, é o que ela pode fazer. Dar o exemplo de como tem que ser uma primeira-dama, como tem que ser uma pessoa pública, como tem que ser uma mulher. É só essa a função dela. Todas as outras coisas ela já está, né, exagerando na sua posição. E aí ela estava simplesmente gastando nesse tanto. A gente resolveu pegar matérias da própria imprensa, coisas oficiais, etc., para não falar que é fake news, está pegando a própria imprensa, e ranquear e somar os gastos da Janja. Na primeira leva, a gente somou 50 milhões de reais entre gastos diretos e indiretos da primeira-dama da República. Hoje, pasmem vocês, nós já passamos de 150 milhões de reais entre gastos diretos e indiretos da primeira-dama da República, né? Da ministra tal, que seria bizarro, deputado tal, seria bizarro, né? Do governador ou presidente tal, a Janja já torrou tudo isso. E, evidentemente, vem com apoio popular. Nós já temos só de inscritos no Janjômetro, muita gente entra e não se cadastra, mas só de pessoas que se cadastraram, 163 mil pessoas. Só do estado de São Paulo, quase 50 mil pessoas, eu sou São Paulino, é um Morumbi lotado de gente que quer se atualizar de gastos indiretos e diretos da primeira-dama. E sabe qual é a pior parte? Ele vai aumentar. Ele vai aumentar e a nossa função é cobrar e constrangê-la, né? Pelo menos constrangê-la, pelo menos ela tem que ficar respondendo aquelas entrevistas e ela lá, eu sou uma mulher empoderada. Pelo menos tem que ter essa pergunta lá, pra gente rir dela também um pouquinho. E aí, né, evidentemente, né, tem aquilo, né? O 1% é vagabundo, né? Não tem jeito. Tem que ter aquela partinha de querer irritar aquelas pessoas que estão nos irritando, estão nos roubando, né? Bastante, né? Aquilo, né? Eu quero devolver isso para eles. Eu não vou roubar eles de volta. Irritar eles, eu vou irritar bastante, né? Então, tem uma coisa, o nosso mandato, evidentemente, se propõe a fazer várias outras coisas, como esse discurso que já está longo, vocês já devem ter percebido, mas de domingo, 10 minutos da minha casa, passar uma horinha ali, eu posso fazer isso sim. O Change My Mind tem sido um sucesso que muitos de vocês assistem também. E também teve esse aí do 20 contra 1. Quem assistiu minha participação no 20 contra 1 aí? Quase todo mundo aí. Você assistiu, mãe? Ela responde, eu. Vou pedir para o subprefeito da Vila Mariana, Rafael Minatogawa, faz um grande trabalho, compor a mesa, que ele acabou de chegar. Quem não assistiu o 20 contra 1, ou seja, tirando a minha mãe, podem assistir vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. 20 esquerdistas contra mim. Foi longo, né? E como eu disse, poderia ser mais longo. E como eu disse, o discurso longo mostra, é bom, né? Vocês que são seguidores e eleitores meu, do Renato e da Amanda da eleição de 2022, seguidores e eleitores meu, do Kim, enfim... gente que gosta do nosso trabalho, saiba que um discurso longo numa prestação de contas, quiçá a única prestação de contas do maior parlamento da América Latina, é uma coisa boa, significa que ele tem bastante coisa a mostrar. E para concluir, eu queria dizer que é um sonho para mim estar num evento desses de prestação de contas, é um sonho para mim ver tanta gente aqui, e não só bastante gente, né? E não só apenas uma militância política, mas a melhor militância política do Brasil, com certeza, que é a militância política do Movimento Brasil Livre, que eu tenho honra de participar, muito orgulho de participar, muito orgulho de quase toda a minha equipe ser do Movimento Brasil Livre, são meus amigos,
é o meu grupo político e também uma das coisas mais importantes que aconteceram na história do Brasil, é o movimento Brasil Livre. E dizer que é um sonho, né? Eu tinha o sonho de ler mais sobre política, felizmente eu consegui, com muito esforço do meu pai e da minha mãe, claro. Eu tive o sonho, depois de entrar no Movimento Brasil Livre, eu tive o sonho de ser um bom membro, um bom militante do Movimento Brasil Livre, carregar muito bem uma bandeira e participar dos eventos do Movimento Brasil Livre, de ser militante mesmo, né? Não é só de gravar vídeo, mas ser de militante, de chegar cedo nos eventos, de participar, de ajudar, de fato, né, com aquele pouco tempo que você tem, de tentar fazer um país melhor. Eu tinha esse sonho. Depois eu tinha o sonho de querer ser coordenador do Movimento Brasil Livre e não tem outro jeito. Tem que fazer um bom trabalho. Eu fico sempre surpreso quando alguém sai do MBL e culpa tudo. Culpa a desunião da direita, culpa qualquer coisa, menos o péssimo trabalho que a pessoa estava fazendo para poder ser expulsa do Movimento Brasil Livre. Pode notar. Ninguém fala, pô, eu fui expulso do MBL porque eu estava fazendo um péssimo trabalho. Nunca é isso. Sempre uma desculpinha esfarrapada e a gente sabe. Se estivesse trabalhando bem, estava do MBL. E meu sonho era trabalhar bem para poder crescer e fazer mais coisas pelo MBL, né? E eu consegui fazer isso. Depois eu trabalhei na campanha do Arthur, fui estagiário do Arthur, né, logo quando eu entrei na faculdade, que era um sonho meu também. Depois meu sonho era ser promovido no gabinete do Arthur, e eu fui. Depois era crescer nas redes sociais, conseguir mostrar as minhas ideias para as pessoas pudessem mudar de opiniões que a gente sabe que acontece no Brasil são horríveis, e eu também consegui. Eu quis ser deputado estadual, eu ganhei, e aí muitas vezes quando você conquista o seu sonho, você acha que acaba por aí. Não, o mais difícil é o dia seguinte. E aí eu tinha que competir não só com ter um bom mandato. É difícil ter um bom mandato, mas não, eu tinha que competir por, sei lá, com o Kim Kataguiri. É muito difícil. E é muito difícil fazer um bom mandato quando ele vai ser comparado com o mandato do Kim Kataguiri. Ele é ótimo, né? Inclusive, é o deputado que eu votei. E eu consigo, posso dizer hoje, né? Óbvio que tem mais alguns anos de mandato, mas posso dizer hoje que eu consegui realizar esse sonho de ser um porta-voz do Movimento Brasil Livre, um deputado do MBL e estar fazendo um bom mandato reconhecido por várias pessoas. Evidentemente, esse bom trabalho não é meu apenas, é um trabalho do Movimento Brasil Livre e, sobretudo, do Gabinete 356, que fez esse sonho se tornar realidade. Sabe qual é o pior? Tem muito mais coisa aí. Obrigado, militância.